Fala pessoal, boa tarde. Paulo Santamaria, Head de Marketing aqui do Evo, trazendo para vocês a continuação da aula de ontem. A gente recebeu excelentes comentários ontem de vocês, dizendo que o conteúdo foi muito bom receber esse feedback de vocês. Podem mandar sempre, porque a gente vai sempre aprimorando aqui o nosso conteúdo. Quem não assistiu a aula de ontem também já deve ter recebido por e-mail ou por WhatsApp, aí pelos nossos canais de contato, o link da aula de ontem. Então, você, obviamente, consegue acompanhar a aula de hoje. A aula de hoje vai ser super produtiva, super rica em conteúdo. Então, não necessariamente você não vai entender se não viu a aula de ontem, mas assistir a aula de ontem vai ajudar muito aí a você compreender melhor e saber como fazer o seu planejamento. Então, a aula de hoje é o passo a passo para a sua academia conseguir os resultados esperados. Então, temos aí um conteúdo excelente aí. Nossos professores estão se preparando. Enquanto eles chegam aí, vou soltar um videozinho para a gente acompanhar aqui, trazendo a história do Evo aí para todo mundo ver. Hello, hello, hello. I'm waking up at the start of the end of the world, but it's feeling just like every other morning before. Now I wonder what my life is gonna mean if it's gone. The cars are moving like a half a mile an hour, and I started staring at the passengers and waving goodbye. Can you tell me what was ever really special about me all this time? But I believe the world is burning to the ground. Oh well, I guess we're gonna find out. Let's see how far we've come. Let's see how far we've come. Well, I believe it all is coming to an end. Oh well, I guess we're gonna pretend. Let's see how far we've come. Let's see how far we've come. I think it turned 10 o'clock, but I don't really know. And I can't remember caring for an hour or so. Started crying and I couldn't stop myself. I started running, but there's nowhere to run to. I sat down on the street, took a look at myself. Said, where you going, man? You know the world is headed for hell. Say your goodbyes if you got someone you can say goodbye to. I believe the world is burning to the ground. Oh well, I guess we're gonna find out. Let's see how far we've come right now. Let's see how far we've come. I believe it all is coming to an end. Oh well, I guess we're gonna pretend. Let's see how far we've come. Oh, yeah. Let's see how far we've come. It's gone, baby, it's all gone. There's no one in the corner and there's no one at home. Well, it was cool, it was just all cool. Now it's over for me and it's over for you. Well, it's gone, baby, it's all gone. There's no one on the corner and there's no one at home. Well, it was cool, it was just all cool. Now it's over for me and it's over for you. I believe the world is burning to the ground. Oh well, I guess we're gonna find out. Let's see how far we've come. Let's see how far we've come. Yeah, well, I believe it all is coming to an end. Oh well, I guess we're gonna pretend. Let's see how far we've come. Oh yeah, let's see how far we've come. 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 Boa tarde! Gente, sejam muito bem-vindos novamente. A gente está aqui já iniciando a nossa segunda aula
Hoje a gente vai falar um pouco do passo a passo. Ontem a gente falou um pouco sobre quais são os erros, uma nova visão para vocês. Agora é a hora de a gente ir para o como, né? Levantaram, poxa, eu pensei que ia ter mais coisa mais prática e objetiva. Agora é a hora do prático e objetivo. A gente pensou muito bem nesse evento, por isso ele tem a cada momento um momento para você ir pensando em cada aula e refletindo sobre o seu negócio, e a gente vem depois com um novo conteúdo para te dar a mão e junto com você a gente fazer um 2023 completamente diferente. Então, boa tarde, Peter. Tudo bem? Fala, Carolzinha. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem com todo mundo que está aí com a gente? Tudo certinho e vocês? Tudo certo? Ótimo. Vou só para pesar quem ainda não estava na aula de ontem, quem estava também, manda aqui o seu boa tarde, coloca onde é a sua academia, de onde você está, se o som está legal, se você está conseguindo ouvir a gente muito bem. Vamos lá, Peter? Vamos, que a gente tem um mundo de conteúdo com um tempo muito curto, porque a gente pensou com muito carinho todo o conteúdo de hoje, não foi? Vamos nessa, Carolzinha. Sim, sim. Hoje e amanhã, né? Amanhã também está bem especial, amanhã a gente vai entrar bem profundo. E vamos lá, não temos tempo a perder, turma, já estamos aqui um pouquinho junto e como tem muito conteúdo, a gente vai começar, né? É importante, para quem não estava aqui ontem, né? A gente explicou por que 23 por 1, né? Então, explicando para quem está aqui com a primeira vez com a gente, né? O plano 23 por 1 faz parte do mantra aqui que a gente tem, né? De um combinado que a gente tem aqui no Evo, que se você tem 24 horas para derrubar uma árvore, gaste 23 horas afiando o machado e uma só machadada você consegue derrubar a árvore. Então, a gente trouxe esse tema, né, e esse plano para esse começo do ano, justamente por conta disso, né? Os brasileiros não planejam muito o ano, e esse ano tem tudo para ser um ano muito bacana. Então, se você não viu ontem os vídeos, talvez você se sinta um pouco perdido aqui, mas a gente vai tentar te localizar para você também poder aproveitar, né, o tempo de hoje. Então, ontem a gente falou, né, Carol, sobre os erros, certo? Né? A gente falou um pouco que as pessoas, para aprender alguma coisa, talvez tenha que desaprender. Então, ontem a gente trouxe algumas informações interessantes que o pessoal falou, pô, mas não é possível, eu sempre acreditei nisso. E, na verdade, quando a gente foi ver, a coisa era um pouco diferente, né? Então, assim, começando, pessoal, para a gente já entrar aqui no conteúdo e não esperar mais, ontem a gente falou disso, né, Carol? O que é isso aí? Aluguel e folha de pagamento são os únicos grandes custos da minha academia, né? E a gente trouxe esse gráficozinho aqui para o pessoal ver, né, Carol? Exatamente. E você nem deixou falar para mim qual que era o outro ganho de custo. Vamos matar a curiosidade do pessoal agora. Vamos lá para começar já de antemão aqui. Pessoal, o grande custo, na verdade, que vocês têm e vocês não sabem que vocês têm, é um custo hoje que as empresas mais modernas, aí, as empresas mais atuais, mais novas, ela tem isso muito claro, né? E as academias ainda... Poucas academias controlam esse número e a ideia é justamente trazer isso aqui para você. Na verdade, esse custo, pessoal, está um pouco dentro de cada uma dessas barras, né? Então, esse negocinho azulzinho que a gente colocou aqui é só uma coisa para representar, porque ontem o pessoal falou assim, custo de cartão de crédito, né? Tem a parte aqui de inadimplência, e aí o pessoal deu alguns chutes, né? Mas o importante é para a gente saber qual que é o maior custo, para a gente poder entender como a gente consegue, em cima desse custo, explorar melhores possibilidades dentro da sua academia. E esse custo nada mais é, turma, ele é chamado de CAC ou CAC, né? O que é o CAC, Carol? Custo de aquisição do cliente, Peter, acertei? Boa. Então, já falando, pessoal, aí a gente vai mostrar daqui um pouco por que o CAC é tão importante, pessoal, mas é exatamente isso que a Carol falou. É o custo de aquisição de um cliente. O que é esse custo, pessoal? Esse custo nada mais é do que o quanto você gasta na sua academia para trazer um cliente para treinar. Eu tenho certeza que você já deve ter feito esse custo, ou se você ainda não fez também, vale a pena você fazer. Quanto custa um cliente para a sua academia? Então, você pega todos os custos da sua academia, divide pelo número de ativos, você vai saber o custo de um cliente para a sua academia. O CAC, você vai fazer a mesma coisa. Só que o que você vai colocar no CAC, pessoal? Você vai colocar todos os custos que você tem com vendas e marketing na sua academia. Ok? Então vamos lá. O que entra em CAC, pessoal? Porque às vezes as pessoas falam, tá bom, entra o Facebook, na propaganda que você faz, entra. Entra as palavras que eu compro no Google, entra. Se você é o gestor e você gasta 50% do seu tempo falando com a agência, criando campanha, pega 50% do seu Prolabore e coloca no CAC.
Salário das suas vendedoras, das suas recepcionistas, coloca no CAC. Comissão das pessoas que trabalham em vendas e marketing e recepção, que ajudam a vender, você coloca no CAC. Ou seja, tudo que você tem na sua academia que você gasta para vender. Vender e renovar plano, tá bom? Então, por que a gente pede para você ver isso, pessoal? Porque vocês vão ver o quanto vocês gastam. Lembra que a gente falou daquele funil ontem, que a gente vai trazer ele aqui? O quanto que vocês gastam para trazer um cliente para a academia de vocês. E faça essa conta, turma, porque vocês vão ficar surpreso do valor que você gasta. E aí depois você vai dividir isso, por exemplo, pelo número de volumes de venda que você faz. Então vamos supor, eu trouxe aqui um exemplo. A minha academia gasta 10 mil reais. Eu tenho aqui 2 recepcionistas, eu gasto um pouquinho aqui, fiz um folheto, eu mudei minha fachada para trazer mais gente. Então todos os custos eu coloquei, vamos supor que deu 10 mil reais, os custos totais de um mês, né, que eu gasto com custo de aquisição de cliente, e eu faço 50 vendas por mês. Então, o que significa que um cliente custa para mim 200 reais. Tá? Então, basicamente, você vai saber o quanto custa para trazer um cliente para você. Tudo claro, Carol? Alguma pergunta aí? Você acha que está claro a explicação para todo mundo aí para a gente seguir? Eu acho que sim. Eu acredito que se alguém tiver uma dúvida sobre o que entra mais no CAC, fora os exemplos que o Peter colocou, põe aqui no chat que a gente vai acompanhando, mas ficou bem claro, Peter. Boa, então vamos seguir aqui. Eu estou com um chat aqui também no paralelo aqui com vocês para acompanhar. Então vamos lá. Então, seguindo aí um pouco esse raciocínio, turma, por que o CAC é importante, pessoal? Porque é o seguinte, para explicar a importância do CAC para vocês, eu preciso falar de outros dois indicadores também muito importantes e muito modernos que hoje o mercado, como uma academia, deveria usar. Se você não usa, não tem problema, a gente está aqui para te ensinar, tá? E eu vou te mostrar a importância que tem esses outros 2 indicadores que tem aí no seu negócio. Eu faço uma palestra de indicadores que eu falo bastante sobre eles, mas a ideia é trazer para vocês aqui quais são esses outros 2 indicadores que, com a relação com o CAC, vocês vão ver como faz sentido a gente poder controlar isso e entender como isso pode turbinar o crescimento da sua academia, tá bom? Então, o próximo é o lifetime, né? Que nada mais é do que tempo de vida, tá? Então, vamos supor que você é uma academia que vende muito plano anual, que a gente falou ontem do plano anual, né? Vamos supor que 100% dos seus planos são anuais. Então, o tempo de vida deste cliente, se ele não renovar o plano com você, é de 12 meses. Então, o lifetime dele é de 12 meses. Vamos supor que você vende entre 6 meses, vende bastante plano semestral, Peter, e um pouco de plano anual. Então, isso quer dizer mais ou menos que o seu tempo de vida aí de um cliente médio deve ter algo em torno de 9 ou 10 meses, tá? Como que você calcula isso? É muito fácil. Talvez para você ter uma referência, pega os últimos 3 meses e soma todos os planos que você vendeu. Então, se você vender um plano trimestral, você vai colocar 3. Se você vender um plano mensal, você vai colocar 1. Se você vender um plano anual, você coloca 12. Você vai somar todos esses meses e vai dividir pelo volume de vendas que você fez. Assim, você vai achar mais ou menos o tempo médio de um negócio que você está fechando. O que isso significa? A gente descobriu antes, que antes você gasta 200 reais no exemplo anterior, né, que eu coloquei aqui, ó, com CAC, lembra? Então, se você sabe quanto custa esse cara, aqui você vai descobrir quanto que esse cara fica na sua academia. É importante você perceber por quanto tempo ele vai ficar consumindo a sua academia e pagando a sua mensalidade. E aí, para a gente descobrir um indicador muito importante, esses 2 indicadores estão dentro do seu Evo se você for cliente nosso. Mas se você não for, não tem problema, é assim que eu estou falando para você calcular, né? Se você pegar e depois esse lifetime e multiplicar com o valor da sua mensalidade, você vai ter um índice que chama Lifetime Value, que em português significa valor durante o tempo de vida do seu cliente. Então, o que você vai fazer? Por que eu estou falando de todos esses números? Então, o CAC é quanto custa para você trazer, o LT, né, que é o Lifetime, é quanto tempo ele permanece como cliente, e ele permanecendo esse tempo com o cliente, o Lifetime Value é o quanto que ele vai gastar no contrato. Então, vamos supor aquele exemplo que eu dei agora há pouco. Você tem um ticket, você tem um plano que mais vende, vamos supor que você só vende anual na sua academia. E ele custa 100 reais. A mensalidade média dele, do seu plano, da sua academia, é 100 reais de ticket médio.
Então você vai pegar os 12 meses, que é do anual, e vai multiplicar isso por 100, você vai ter o lifetime value. E por que isso é importante, pessoal? Para a gente chegar nessa equação. Olha que interessante, essa academia é uma academia exemplo. Vamos supor que essa academia tenha um cliente só, para você entender a relação entre CAC, LT e LTV. Aqui a gente vai chegar num conceito, pessoal, que não dá para crescer somente pensando em vendas. Então, essa academia que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo meu mouse? O mouse está em cima aí, Carol? Não dá para ver o mouse, Peter. Não? Tá. Não. Então, na primeira linha, a gente tem aqui a mensalidade da academia, certo? Então, a mensalidade da academia, nesse caso, é R$120. Tá? Então, essa academia tem um ticket médio de R$120. O custo de aquisição dessa academia é de 200. Então, eu peguei todos os meus custos de marketing, por exemplo, aqui, a Carol e eu também, né? Porque eu trabalho em vendas e marketing, todo o nosso salário está dentro do custo de aquisição de clientes do Evo, né? Então, vamos supor que você somou todos esses custos de vendas e marketing e dividiu pelo volume de vendas que você faz, tá bom? Então, você vai ter R$200 para trazer um cliente e esse cliente dá para você R$120. O tempo médio desse cliente, que é o lifetime, ele é de 10 meses. Ou seja, eu trouxe o Peter por R$200, ele me paga R$120 por mês e ele fica 10 meses na minha academia. Eu tenho o valor praticamente do contrato médio que a gente fecha com ele, que nada mais é do que o 120 multiplicado por 10, certo? E aí você tem o lifetime value, que é o quanto ele gasta ao longo da história dele, pessoal. Então, o que acontece? Por que a gente diz, e ontem eu não lembro exatamente o nome da pessoa que trouxe aqui a informação, que é muito mais barato você talvez vender para um cliente que está dentro do seu negócio do que para fora. E essa pessoa tem razão, tá? E olha a mágica que acontece. Assim, você já gastou, você concorda que você gastou R$200 para trazer esse cliente para a academia? Imagine se você tem uma estratégia ou você tem um plano estratégico para aumentar. Em vez de ele ficar 10 meses na sua academia, ele ficar, por exemplo, 15 meses. Então, o que acontece? Vamos supor que você cria estratégia, você chama o seu time, você monta essa estratégia de falar o seguinte: como esse cara vai passar de um prazo médio de permanência de 10 para 15 meses? Isso a gente vai te ensinar amanhã, tá bom? Mas vamos supor que você consiga fazer esse prazo de 15 meses. O que acontece? Este cliente que te dava R$1.200 por mês, ele passa a te dar R$1.800. E qual que é a grande vantagem disso, Carol? Que você gastou os mesmos 200 para trazer. Então, se você trouxe o cara e ele custa 200, o cliente custa 200 para você trazer ele para sua academia, se você dobrar os 10 meses para 20 meses, ao invés desses 200 que você investiu para trazer virar 1.200, ele vira o dobro, que é 2.400. Ele vira até o triplo e você gastou o mesmo 200. Se a gente for graficamente ver essa equação, ela ficaria mais ou menos assim, tá? Tá vendo esse gráfico vermelho? Essa barra vermelha para baixo é o quanto você gasta para trazer um cliente. Então vamos supor que esses R$200 que eu falei para vocês é a barra de investimento que você fez. Então você vai gastar para trazer o seu cliente e no próximo mês, aí você está vendo, no mês 2, ele pagou uma mensalidade para você. E aí depois ele pagou outra mensalidade para você e assim por diante, que é o plano dele ao longo de 12 meses. Até aí tá tudo claro, pessoal? Depois manda um joinha aqui para mim, por favor, se todo mundo está entendendo. Então, gastou R$200 para trazer, todo mês ele paga um pouquinho da mensalidade, que é o seu ticket médio por mês. Se a gente for entender o seu fluxo de caixa, olha como ele fica. Ele fica assim, tá vendo? Ó, você gasta primeiro, no primeiro mês, tá vendo que a barra tá bem para baixo, tá? E depois ela vai subindo, por quê? Porque ele vai te pagando cada vez uma mensalidade. E eu coloquei esse gráfico de propósito no mês 12. Por que eu coloquei este gráfico de propósito no mês 12, pessoal? Muito simples. Lembra que a gente falou ontem do plano anual? Né? Vamos vender um plano anual. O que significa, pessoal, isso que eu estou mostrando para vocês? Se você tem um plano anual que você vende para o seu cliente, imaginando que ele tem que renovar daqui 12 meses o contrato de novo, a comissão que você já pagou para o seu time, você pagou, certo? Você gastou com o Facebook para trazer ele. Então, ou seja, essa primeira barra grandona do lado esquerdo, que é no mês 1, é um investimento que você teve. Se o plano termina exatamente no mês 12, significa o quê? Neste caso específico. Quando esse cliente começa a entrar numa margem de te dar lucro,
de você recuperar o que você investiu para dar lucro, o que acontece com o plano dele quando é anual? Acaba o plano dele. E aí, o que acontece? Você precisa de uma vendedora para ligar para ele e renovar. Você paga a comissão para essa vendedora? Você paga a comissão para a vendedora. Às vezes, esse cliente precisa de um preço menor, então você está diminuindo o que você vai receber todos os meses. Ou seja, depois de 12 meses, pessoal, você cria novamente a mesma barra de custo para trazer o cliente que você criou no mês 1. Talvez nem tanto, por quê? Porque Google, Facebook, todos esses custos que você tem em vendas, né? Talvez você não precise mais, mas você vai gastar com mais vendedores, você vai gastar com mais comissão de venda, ou seja, você abaixa de novo essa barra de prejuízo e a cada ciclo de contrato, pessoal, você tem um gasto para ele continuar na sua academia. Então, por isso que eu digo para vocês, pessoal, quando a gente coloca uma data para acabar, seja semestral, seja anual no seu contrato, a gente está interrompendo uma relação que, para nós, quanto mais ela durar, mais rentável esse cliente vai ser. Lembra daquela curva que eu coloquei aqui? Ó? Quanto mais a gente conseguir aumentar o tempo de permanência desse cliente, mais ele vai te dar por contrato. Então, pessoal, você precisa eliminar este plano que tem data para terminar. Você precisa tirar isso da frente. Eu aposto para vocês, e aí pensa se não é o caso de vocês, turma. Vocês têm uma equipe de vendas que bate meta. 50% da meta da equipe de vendas de vocês é de aluno novo. Os outros 50% do cliente de vocês, da meta do pessoal de vocês, é para renovação. Imagine se um dia você não tem mais renovação. Um dia, você pode pegar esta equipe, teoricamente, ela ser muito menor e direcionar essa equipe para um outro lugar, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Entendeu? Então você não precisa, quando eu falo que a gente fica enxugando gelo, é isso. Gastei para trazer o cara, quando eu estou recuperando, gasto de novo para manter. Quando eu estou recuperando, gasto de novo para ele renovar. E você não sai desse fluxo. A sua conta nunca fica positiva. Entendeu? As academias têm essa mania de fazer isso. Então, você precisa eliminar o seu custo anual. Tá ok? Então, quando a gente vem para cá, qual o serviço que você compra hoje e que você expulsa após um ano? Só nós. Então, pessoal, não manda mais embora o seu cliente depois de 3, 6 ou 12 meses para você não ter um outro custo de aquisição ou um outro CAC. Tá bom? Mas não adianta você vir falar para mim aqui, mas eu consigo renovar 50% dos meus planos quando acaba o plano anual, ou semestral, ou trimestral, e às vezes a gente bate palma para esse índice. Turma, eu atualizei esses dados para essa reunião de hoje. Olha isso aqui que interessante. 5.332 academias, nossos clientes, para você entender a frequência da academia dessas médias, dessas 5.332 academias. Pode ser que a sua academia seja diferente dessa estatística, porque isso é uma média. 27% não pisam na sua academia no mês inteiro. Eles fecham um plano com você e não frequentam a sua academia. Tá? Eu sou hoje, infelizmente, eu estou nessa estatística. Estou matriculado em 2 academias e não estou indo treinar porque eu não estou conseguindo treinar. Tá? 31%, pessoal, vai menos de 4 vezes na sua academia. Vai de 1 a 4 vezes. 23% de 4 a 8 vezes na academia. Lembrando que um mês tem, em média, 4 semanas. Aí alguns meses tem 5. O cara vai menos de 8 vezes, ou seja, menos de 4 vezes, mais de 50% das pessoas não vão. Tá? E somente 19% treinam de 4 para cima. Tá? Ou seja, vão mais do que 8 vezes, perdão. É de 8 para cima, tá? Tá errado aí o último gráfico. Então, só 19% frequentam uma academia de 8 ou mais vezes por mês. Pessoal, imagine você ligando para essa turma quando o plano vencer e falar para o cara renovar. Eu vou dar um exemplo hipotético para vocês, que é uma boa comparação. Quem é cliente do Netflix aqui? Eu acredito que a grande maioria seja, né? Se você fosse cliente do Netflix e faz 1 ano que você não assiste um filme do Netflix, tá bom? E daqui 1 mês vai acabar sua assinatura do Netflix e entra em contato a atendente do Netflix para você falando o seguinte: Peter, eu estou te ligando porque o seu plano anual com o Netflix acabou e estou te ligando para ver se você quer renovar o plano.
Quando você faz esse processo, turma, o que acontece? Você fala, cara, você para fazer conta. Você faz um balanço. Será que o que eu estou pagando na academia, ou será que eu estou pagando no Netflix, seja eles R$39, está valendo a pena, já que eu não consigo, né, renovar, eu não consigo assistir nenhum filme? O consumidor coloca você contra ele. Ele chega e fala assim, cara, eu só vou renovar com você se você fizer R$9,90 para mim. E aí você fica refém daquela situação. Por quê? Porque eu não fui nenhum dias na academia. Ou se eu renovar com você, você devolve os últimos meses que eu não fui. Ou seja, pessoal, você precisa eliminar dessa relação este balanço que o consumidor faz na cabeça dele. E como você faz isso, pessoal? Aí, agora, anota. Todos os planos da sua academia têm que ter renovação automática. Todos os planos da sua academia têm renovação automática. Todos. Se você tem medo e ainda você acha que a sua fidelização e a sua retenção não é boa, vende um plano anual com renovação automática. Ah, Peter, mas isso não dá para fazer? Dá. Se você é cliente do Evo e não usa essa modalidade ainda, liga para o nosso suporte agora e fala para alguém te ensinar a fazer essa configuração, porque dá para você fazer. É igual a telefonia que eu disse ontem. Telefone da Vivo, você liga para o cara, você tem que ficar 12 meses comigo, tá bom. No 13º mês é automaticamente cobrado o 13º mês e vai embora. Imagine se você coloca uma renovação automática, todos os planos do seu próximo mês, se ninguém falar nada, você vai renovar. Você entende, pessoal, a força disso? Hoje, a gente costuma dizer o seguinte, a inércia da relação entre você e o seu consumidor fica a seu favor. Você não acha muito cômodo o nosso cliente que fica lá no sofá, que vai no bar, que se matricula na nossa academia? Se ele não fizer nada e continuar no sofá e no bar, ele deixa de ser seu cliente, cara. Isso é bizarro. Isso é bizarro, porque ele não precisa fazer nada para deixar de ser seu cliente. Por que essas low costs da vida, que trabalham muito bem com recorrência, crescem absurdamente? Um cliente, para sair de uma low cost, que só usa o trabalho de recorrência, para o cara sair, o que ele precisa fazer? Ele precisa levantar a bunda do sofá, ou ele precisa sair um dia do bar, ir lá na academia e pedir para cancelar. Ou seja, se você tivesse na sua academia todos os planos com renovação automática, pessoal, você teria uma renovação automática de toda a sua base. Aí vai aparecer 3, 4 caras que de fato não vão conseguir continuar na sua academia e vão pedir para sair. Mas até aí você já renovou 97. E aí no outro mês vai ter mais 3, 4 que vão sair. Você renovou 92 por mais um mês. E você começa a criar esse ciclo e aumentar o lifetime velho desse cliente, pessoal. Então coloque agora plano com renovação automática. Amanhã a gente vai ensinar a técnica para você fazer isso e como você vai oferecer isso no seu balcão para você vender só esse plano. Se seu software não faz isso, faz de uma forma manual, entendeu? Tem como fazer e as empresas que estão fazendo isso estão crescendo sem vender um plano novo a mais. Simplesmente os caras que estão lá, eles têm que pedir para sair. E aí lembra aquela equipe de vendas que eu falei que você talvez não precise mais para renovar plano? Você vai treinar essa equipe, sabe o que você vai fazer? Todo mundo que pintar aqui pedindo para sair, você vai preparar essa equipe de fazer o seguinte: por que você quer sair? Eu estou aqui para te ajudar e não deixar você sair daqui. Ah, o professor não me dá atenção. Ah, mudou o horário de aula que eu fazia yoga às 5 da tarde e agora foi para 7. Talvez tenha motivos e talvez tenha uma coisa que você consegue reverter. Por exemplo, eu falo isso aqui, 50% das pessoas que querem ir embora do Evo falam, cara, eu adoro o sistema de vocês, é muito bom, mas eu tive uma queda absurda de clientes, tal, abri uma Smart Fit aqui do meu lado, tal, tô mal. Eu falo, cara, por que você quer sair? Não, porque eu não tô conseguindo pagar mais vocês. Eu falei, esse é o problema? Vem para cá, vamos negociar, vamos resolver, entendeu? Então, assim, aí não cancela, 50% dos nossos cancelamentos a gente consegue reverter. Então, o que eu tô falando para vocês, por que vocês não conseguem fazer isso? Porque o cliente tá lá trocando o canal na televisão e de um dia para o outro ele deixa de ser cliente, ele não precisa fazer nada. Inverte a inércia para vocês, porque aí todo mundo tem que te procurar. Primeiro que você vai conhecer todos os problemas da sua academia, porque eu tenho certeza que você não sabe. Só 4% dos donos sabe todos os problemas que o seu negócio tem. Então você vai conseguir descobrir e trabalhar em cima disso. Tudo bem, Carol, até aqui? Tudo ótimo, acho que não Beleza? teve nenhuma dúvida, acho que pode seguir. Vamos nessa? Tá, joia. Então vamos lá. Próximo assunto que a gente trouxe ontem, né? Um tema que a gente trouxe ontem. Isso daqui, turma, apertem os cintos que vocês vão ficar chocados.
Tá bom? Todo mundo preparado aí? Todo mundo liga. Se estiver no WhatsApp aí, aproveita, dá uma desligada agora. A gente falou ontem, né? Que é um erro aumentar a mensalidade para aumentar o ticket médio. Tá bom? E aí a gente deu até um exemplo ontem de uma rede. Hoje, pessoal, fotografia do site, isso é público, tá? Então não tem nenhum problema de divulgar essa informação. Se você entrar agora no site dessa academia que eu acho que você conhece, chamada Smart Fit, né? Você vai olhar para isso e vai falar, caramba, né? Que interessante. O que mais chama a atenção de vocês aqui? Coloca no chat nesse gráfico, tá? Coloca aqui por que a Smart Fit talvez vende tanto e cresce tanto. Na opinião de vocês, de tudo que está aí nesse site, que está no site deles, qual que é o ponto aqui que mais chama atenção para vocês? Coloca aqui nos comentários. Carol, qual que é o ponto aí que chama mais atenção para você? Ele faz até te leva a fazer isso, que é o mais vantajoso, o valor com zero ali, chama bastante atenção. Legal. Né? Eu acho que as vantagens que tem ali em cima, né? O que um tem, o que o outro não tem. Então, por exemplo, o Smart, ele tem ali adesão, mas não tem fidelidade. A fidelidade não possui, mas o outro tem. Eu acho que seriam esses diferenciais. Boa. Todo mundo acha que é isso. A Smart vende porque esse mês está fazendo zero, tá vendo? 0,0. Pô, não paga nada para entrar? Não paga nada para entrar. Né? Os caras, não é possível. Como que a conta dos caras fecha? A primeira cobrança, olha ali, R$49. Né? Como assim a primeira cobrança? Adesão zero na primeira mensalidade. A primeira cobrança de mensalidade vai ser... Cara, é impossível. Pessoal, olha a pegadinha aqui, turma. Olha como eles são inteligentes e todas as empresas fazem de tecnologia. O que mais chama atenção está aqui embaixo, que ninguém vê. Ele tem aqui um serviço que chama Smart Fit Nutri mais Smart Fit Coach. O que é isso, pessoal? Você tem uma balança de nutrição, que você faz uma avaliação nutricional pelo aplicativo. Tá? Só um parênteses aqui, a gente tem isso já integrado no Evo, se você quiser. Tá? Então, se você é cliente nosso e quer fazer uma avaliação nutricional pelo aplicativo, entre em contato com o nosso time que a gente te apresenta essa solução, mas aqui não é para isso. Eu estou falando o seguinte, a Smart Fit oferece um serviço no site dela por R$60, R$ 59,90. O que é R$60 num plano de 129? Ele está quase oferecendo um serviço por 50% a mais do preço. Se você desce essa página, pessoal, olha que interessante. Você está comprando Smart Fit, aparece Smart Nutri, aparece o Coach, aparece o Smart Fit Energy. Ou seja, a Smart Fit, turma, já entendeu que ela faz uma força para vender, para atrair o cliente, aquele CAC dela é de R$200. Quanto mais ela vender para este cara, o CAC não vai mudar. Se você somar todos esses serviços que a Smart vende para o consumidor, ela tem um ticket de R$ 239,60. E ela vai para o mercado com uma roupinha de R$ 129,90. Hoje o mercado, todo mundo fala que a Smart custa R$ 129,90, algumas unidades até menos, entendeu? Então, pessoal, você precisa criar duas culturas de vendas, pessoal. A primeira é, continua vendendo para a gente que está aí dentro. A segunda é, o cara comprou, por que você para de vender? Pergunta, por que quando você vende para um cara, você faz o contrato dele, você simplesmente desencana do cara e só vai falar de compra com o cara, só vai falar de venda com o cara quando for vencer o plano dele? Não, pessoal. Vocês precisam vender sempre para esses caras. Lembra desse gráfico que eu montei para vocês? Imagina que essas pílulazinhas pequenininhas da sua mensalidade, acontece isso. Se você conseguir vender mais coisa, mais serviço, mais solução para o seu cliente, primeiro, você vai recuperar o investimento dele mais rapidamente que você gastou para trazer, os R$200 não vai mudar. Imagine se você conseguir cobrar os R$200 já na primeira mensalidade com uma solução ou com um serviço. Em um mês você recupera o investimento do que você fez. Então você precisa ter isso na sua cabeça. 25% dos clientes, tira uma foto disso, se você puder. Se você puder também, tira uma foto, publica a gente lá no Instagram, que a gente vai republicar a sua academia, o seu perfil lá no Evo. Então, se você quiser, a parte que você mais gosta, coloca aí, tira a foto, que a gente vai te republicar lá para te dar uma audiência legal aí para a sua academia, para o seu negócio. 25% dos clientes compram mais se você tiver algo para vender para eles.
25%. Então, se você tem 1.000 clientes, imagina que você tem 250 pessoas dentro da academia que estão esperando você criar alguma coisa para ele comprar. E quando a gente fala em comprar, pessoal, serviço é diferente de solução. Não é aquela salinha de nutrição que você aluga para uma menina, para uma nutricionista, e ela paga lá R$1.000 pela salinha e você vende o serviço dela por 200 e aí fica 60% para ela, 40% para você. Esse negócio não é seu, é dela. Não é a avaliação física que você divide com o avaliador físico e vai lá e fica metade, metade. Se o seu cliente valoriza bastante este negócio, bastante o que você faz, traz esses caras para dentro. E aí você faz o seguinte, ó, a minha mensalidade custa 120, mas você está aqui para emagrecer, não tá? Então, beleza. A gente tem aqui um acelerômetro de emagrecimento. O que é isso? É 90 dias você emagrece ou a gente devolve o seu dinheiro de volta. Ou a gente te devolve tudo. Quanto custa isso? R$199 por mês. Se você custa 100, você está cobrando 2 vezes mais desse cara. Se você vender um serviço desse no seu balcão, significa que você precisa de menos 2 clientes. Porque se o seu ticket médio é 100 e você vende um serviço para ele, aí tem que ser um baita de uma solução, né? Então, o serviço é aquela coisa pontual, a solução é... O que é a solução? Então, você vai emagrecer, você vai treinar em grupo com um personal trainer, você vai ser medida por uma nutricionista todas as semanas. Se você não vier na academia, a gente vai pegar o telefone e vai te ligar para você vir. Temos um acompanhamento próximo de você por apenas R$199 por mês. É praticamente um personal dedicado para pessoas que querem emagrecer. Quantos planos você acha que você consegue vender quando você faz isso? Uma pancada, turma. Eu vou falar aqui do Evo. Sabe quantos serviços a gente tem hoje para oferecer para vocês como cliente? Mais de 20 serviços e soluções para vocês. Se vocês quiserem fazer marketing digital com o Evo, vocês fazem. Se vocês quiserem ter avaliação nutricional com o Evo, vocês fazem. Se vocês quiserem processar pagamento e não precisar conciliar pagamento no cartão de crédito, a gente faz. Ou seja, se você quiser fazer recorrência, a gente oferece um gateway de pagamento. A gente tem um monte de solução porque vocês precisam dessas soluções. Entendeu? Eu prefiro trazer isso para dentro do meu negócio e conseguir oferecer para vocês, além de ser uma ferramenta que vai te ajudar a chegar onde você quer. Segundo, eu te fidelizo, porque eu crio essas estratégias e falo, cara, por que eu vou sair da academia do Zé se lá eu tenho nutricionista, se lá eu tenho um personal que me acompanha, se lá o pessoal me liga quando eu não... Por quê? Ele não sai, mas ele precisa pagar por isso, pessoal. Entendeu? Então, você precisa fazer isso, tá bom? Que é um pouquinho que tem a ver. Fala, Carol, vamos lá. Só para dizer, a gente tem quase 20 minutinhos para a gente finalizar vambora, aqui. Então, vambora. Não, mas aqui a gente vai acelerar agora, aqui, Carolzinha. E, gente, dúvidas, alguma questão, fiquem super à vontade no chat. A gente está aqui para isso. Claro que algumas perguntas a gente vai respondendo durante o tempo, tá? Então, fiquem à vontade. Legal. E a vantagem, turma, de vender aí, que eu estou vendo aqui nos comentários aí, do Cláudio, né, do Daniel, que você não gasta nada para vender. Exatamente isso. Você está lá, o cara lá dentro, entendeu? É você ajustar o pitch e você vender. Então, crescimento não tem igual, né? Aí a gente trouxe ontem também um outro erro, né? Eu preciso crescer, então eu preciso vender mais, né? Que a gente trouxe aquelas fotos, né, dos funis, né, pessoal? E a gente falou, putz, não mede a sua retenção pela taxa de inovação dos planos. Lembra que a gente comentou sobre isso? Vamos acelerar aqui para a gente poder falar desse conceito para vocês, tá? Então, quando a gente fala que isso, a gente trouxe essa imagem ontem, né? Que você tem 100. Vamos supor que todos esses 100 vencem no mês que vem, você vai ter 50, né? Ou seja, então 50% de taxa de renovação não é uma boa coisa. Então, entre taxa de renovação e evasão, como que você calcula a retenção da sua academia, pessoal? É aqui. Renovação do lado esquerdo é quantos contratos eu tenho para vencer, quantos eu renovei, tem uma taxa de renovação. O que você precisa fazer, pessoal, não é renovação. É o do lado direito, turma, que ninguém faz. Você que é cliente do Evo, você tem também esse indicador no seu dashboard, que a gente chama de churn, a gente chama de cancelamento, né? Que é o churn, quantas pessoas, na verdade, vão ficar aí no seu negócio. Então é o seguinte, o que é a evasão? É quantos contratos que você não renovou ou que pediram cancelamento dividido pela sua base. Aí você vai ter evasão. Ou seja, quantos clientes que saíram da sua academia ontem ou o mês passado? Putz, Peter, eu não renovei
40 contratos e 3 pediram cancelamento. Então você perdeu 43 clientes. Você vai pegar esse número e vai dividir pelo número de ativos que você tinha no começo do mês. E você vai saber qual que é a sua evasão. Este é o número importante, pessoal, porque não importa quanto o plano dele vai vencer. O que importa é quanto que você está perdendo todos os meses. Então, do lado direito, você tem uma conta de renovação, ou seja, tem uns 100 contratos aí que vão vencer, eu renovei 60, tá vendo? Fica uma renovação de 60%. Aí você fala, opa, que beleza, que maravilha. Os 40 que saíram dessa equação, se você colocar com o seu número de ativos, você tem uma evasão de 8. E olha que interessante, pessoal. Outra coisa, tira foto, porque esse slide é importantíssimo. Você quer saber o LTV da sua academia, quanto tempo o cliente fica na sua academia? É só você fazer essa conta. Quando você acha a adesão, que é essa evasão aqui, ó, tá vendo? Evasão de 8%, esse verde aqui que você faz, calculando as saídas pelo seu número total de clientes, tá vendo? Se você pegar o número 1 e dividir por essas porcentagens, por 10% por 7, o valor dessa conta, turma, olha que legal, vai ser o prazo médio que esse cliente fica na sua academia. Então, por exemplo, se você é uma academia que tem uma evasão de 4%, que é o último exemplo, significa que um cliente vai ficar em média na sua academia 25 meses. Ou seja, se você trazer um cliente novo, na média, ele fica 25 meses na sua academia. E sabe o que às vezes essas academias fazem? Vendem. Que plano? Um plano anual. Não precisa vender um plano anual para esse cara. O que tem uma evasão de 7%, por exemplo, fica em média 7%, evasão de 7%, fica em média 14 meses na sua academia. É mais do que um plano anual. Entendeu? Então, como que a gente cresce, pessoal, olhando para evasão? Olha a conta que interessante, turma. Uma academia de um fulano aqui, também hipotética, tem 500 ativos, o MRR, que é a mensalidade de R$120, um faturamento de 60 mil, vendas de 50 contratos novos por mês e um churn e uma evasão de 10%, que é esse número que a gente acabou de calcular. Essa academia é aquela academia que eu não sei se é o caso de vocês, que entra aluno, sai aluno. Entra aluno, sai aluno. Ela está com 500 alunos há 3 anos, tá? Se é o caso de vocês, se você colocar 60 alunos e tiver uma evasão de 10%, você não vai sair desse ciclo. A única forma dessa academia crescer, turma, é fechar o funil de baixo. É você trabalhar a evasão. Então, vamos supor, eu fiz uma simulação. Nessa evasão de 10%, se ela virar 8%, que é o primeiro quadrinho aí do lado direito, você vai crescer 16% a sua academia. Você vai passar de 60 mil de faturamento para 70 mil de faturamento. O de baixo, pessoal, vamos supor que você ataca a evasão. Você vai fechar o funil. Porque tem muita gente que fala assim, cara, academia não retém mesmo, não faz nada, só vende, desencana porque a gente perde cliente por mês. Não seja essa pessoa. Se você atacar a sua evasão de 10% e cair para 5%, mesmo você vendendo 50 novos, sem nenhuma venda nova, você vai crescer o seu faturamento em 45%. Ou seja, você passa de 60 mil para 88 mil sem vender um contrato novo. Tá, turma? Sem vender nenhum contrato novo. E o último quadrinho branco que está aí do lado direito, que é o mais interessante, é eu simulei você vender menos. Essa academia do lado esquerdo que vende 50 novos contratos por mês, eu fiz uma simulação que ela vai começar a vender 30, quase a metade dos contratos. Ela não vai ter mais volume de venda. E ela conseguia atacar a evasão dela, esta academia, mesmo vendendo quase a metade, ela consegue crescer 10% depois de um ano. Então, pessoal, o que vocês têm que ser aqui como gestores de academia é isso daqui. Vocês têm que colocar renovação automática no plano de vocês, dos clientes de vocês, e você, não sei quem gosta de futebol americano, né? O futebol americano tem um cara que tem que passar o outro e você não pode deixar ele passar. Então, assim, você jogou com o seu cliente para dentro, renovação automática, time de evasão, não deixa ele sair. Não deixa ele sair. Porque se você tiver a sua estratégia baseada nisso, você vai crescer. Então, dica que eu te dou. Amanhã a gente vai te ensinar como você faz isso, pessoal. 50% do seu tempo ou mais da sua agenda de gestor e de líder, eu estou falando aqui com líderes, com gestores de academia, tem que ser para criar estratégias de manutenção e manter cliente. Minha pergunta é, abre a sua agenda agora
e aonde está na sua agenda a agenda de cuidar de cliente para ele ficar cada vez mais. Você criar estratégias, porque você pode ser muito bom e você pode ter técnica. A técnica a gente vai te ensinar amanhã, tá? Mas você também precisa ser muito bom. Então, assim, você precisa colocar na sua agenda de gestor de ter uma manutenção do cliente, tá bom? Vamos lá e estamos indo embora, tá bom? Eu sei que o pessoal aqui tá correndo, então coloca isso agora na sua agenda. Agora eu vou passar para minha amiga Carol para parar um pouquinho, porque essa é a especialidade dela, que a gente falou ontem, né, Carol? Fachada e localização vendem. Manda bala, querida. Bora. Peter, só uma pergunta que teve sobre o que seria uma boa taxa de evasão. Eu gosto de responder, ver se está certo, que é o quanto mais perto do zero, melhor. E quanto mais longe do 10, melhor também, não é isso? Até 5%, 6% para uma academia é excelente. Tá? Então, assim, se você puder colocar como meta 4%, é um índice muito, muito bom. Tá? Se você conseguir trabalhar no índice de 4%, você vai ter muito sucesso aí no seu negócio. Mas amanhã a gente vai falar um pouquinho disso mais taticamente, tá? O que você precisa fazer de técnica para automaticamente isso já acontecer no seu negócio, sem às vezes você mudar um pouco a qualidade da sua entrega, que também é muito importante, tá bom? Então não percam a aula de amanhã, perdão, fiz um soluço aqui para a gente poder falar disso. Manda a bala, Carol. Perfeito. Pode passar aí, Peter. Ontem a gente falou um pouco sobre a fachada e localização. Trouxemos um dado para vocês que 72% dos clientes começam a sua jornada de compra. E aí, Peter, pode passar 2 slides, por favor? Aqui vem um dado, pode passar também? Aqui tem um dado que eu acabei de pegar para vocês. Quando vocês pensarem num cliente que bateu no balcão, ou uma pessoa que chamou você no WhatsApp, ou te ligou na sua academia, tem gente que liga ainda, tá, gente? Atenção ao telefone. Entenda, olha para essa pessoa como o seguinte, atrás dessa pessoa, 9 pessoas entraram no meu site, apenas essa chegou até mim. Então, aqui é uma estatística da Rock Content, a cada 100 visitas do seu site, tem uma média de 10 contatos do cliente ligando para aquela empresa, entrando em contato com aquela empresa. O que eu quero dizer isso para você? Imagina que vou pôr metade desse valor aí. 50 pessoas entrem no seu site todos os dias. 5 pessoas vão te procurar. Hoje, quem é que tem 5 visitas todos os dias? Por isso que a gente fala que fachada não é o único local de você trazer e atrair clientes. Precisa, sim. A gente não está dizendo aqui, então esquece sua fachada. Não. O problema é que você tem 2 fachadas. Você tem a fachada física e você tem a fachada online. Você precisa estar numa rede social, entende que você vai pegar só aquelas pessoas que usam aquela rede social. Você não pega, de uma forma geral, aquelas pessoas que estão te procurando. Então, tenham 2 fachadas. Por que não? Imagina que você já tenha 2 visitas todos os dias e colocar mais 5, 10 visitas todos os dias vindo do online. Então, a ideia aqui é a maior rua hoje que a gente poderia dizer que tem maior volume é a internet. Por quê? Pode passar, Peter. Né? Pode passar o próximo também. Por quê? O cliente, ele te procura. O cliente, ele vira lá, eu vou passar uma jornada aqui para vocês, mas eu quis trazer esse dado, que como é que o cliente olha para você e fala assim, putz, eu quero conversar com o WhatsApp. Grita aos nossos olhos aqui, se você quiser tirar um print aqui também, seria super legal, que é, 78% dos clientes querem falar com a gente pelo WhatsApp para tirar dúvidas ou pedir informação. Aí o segundo é para receber algum suporte. Alguma dúvida, tem a aula, não tem, qual é o horário do feriado. Se você olhar o terceiro maior, o quarto maior, é para comprar produtos e serviços. Então, mais de 50% das pessoas estão prontas a comprar produtos e serviços pelo seu WhatsApp. E a gente está falando, poxa, cria uma fachada online, traz o cara até você, mas quando trouxer o cara até você, para que levar esse cara para sentar e até pegar o carro dele, achar uma vaga, sair do carro dele para chegar na sua recepcionista e comprar? Para que isso? Por que fazer todo esse processo? Se você tem gente, e mais da metade das pessoas que falam com você no WhatsApp, ai, Carol, mas aqui na minha cidade não funciona. Eu já ouço isso, ai, mas site aqui todo mundo se conhece, não vai num site. Será? Pode passar, Peter, por favor. Será que é isso? Vamos dar uma olhada, vocês lembram dessa parte aqui que a gente estava conversando ontem sobre o pontinho da recepção? Agora a gente vai mostrar quais são esses outros pontos. Pode passar, Peter.
tudo que está à sua esquerda aqui agora, a gente está colocando sobre possibilidades, são esses pontinhos pretos. Então, site, WhatsApp, catraca, SMS, todas essas formas tem como o cliente entrar em contato com você e tem como comprar com você por aqui. Ele entra perto da sua marca, ele tem um contato próximo da sua marca. Passa mais uma, por favor, Peter. E aqui eu coloquei que são os principais. Ai, Carol, eu não vou conseguir todos esses. Site, WhatsApp, catraca, a gente deve ter colocado mais de 10 aqui. Se você não conseguiu os 10, que estão os 15 do lado de cá, a gente enumerou o que você precisa fazer. Então, tem que ter um site. Tem que ter a sua fachada digital. Tem que estar ali pronto. E não é um site, gente, como a gente já viu o site quando eu comecei a trabalhar, que era aquele site que era institucional, nossa missão, nossos valores, nossa história. Não, é um site para virar venda, é um site para gerar desejo. Assim como o site, você tem que ter o WhatsApp, o direct do Instagram. São 2 canais que você com certeza tem muita gente procurando vocês. E-mail funciona sim. E-mail tem assim a sua presença. Pode trabalhar. É mais uma forma de você, aquela pessoa que entrou em contato com você no seu site, você mandar um e-mail. Oi, eu vi que você está no seu site. Passou aqui e gostou de tal coisa. Não sei se vocês já aconteceram isso com vocês. Mulher que compra sapato e maquiagem, com certeza. Deixa tudo no carrinho e depois aparece o e-mail. Vamos dar continuidade. Mas pensando numa academia, aquela pessoa que te visitou no seu site, ela pode receber um e-mail com uma dica. Aplicativo, indicação, autoatendimento, o Google entra aqui. Então, por que a gente quis trazer isso aqui? Você precisa ter um processo. Naquela bolinha verde anterior que a gente colocou, você já tem um processo para recepção. Ela sabe o que fazer cada um desses passos. Mas quando alguém vem do site, a sua equipe sabe vender? Quando alguém te chama no WhatsApp, qual é o tempo de resposta? Quando alguém vira para você no seu direct, você tem esses processos definidos? É aqui que a gente pede para mostrar para vocês que se você parar para pensar e fazer esse processo para cada um desses canais, e esses aqui são obrigatórios, você vai parar de ter a dependência de vender só no balcão, de depender de fazer venda só quando o cliente vai lá fazer uma visita presencial para falar para você, eu quero comprar e aparece com o cartão. Ok? Pode passar. Aqui a gente fez até uma jornada para o nosso cliente, pensando algo que vocês não colocaram. Jornada de compra não começa quando ele entra na sua academia. Começa quando ele pensa lá na casa dele e fala assim, cara, eu preciso treinar. Como você deve ter pensado aí, preciso do inglês, preciso de alguma coisa. Ele virou para você e falou assim, preciso começar a treinar. Você acha que ele faz isso e já pega um telefone e liga? Não. Ele vai olhar o que já foi exposto numa rede social ou num Google. Depois ele começa uma procura, ele pode começar a procura pelo Google e aí ele vai assim, academia mais próxima. Academia de natação, vou pegar o exemplo aqui do Miqueias. Eu posso colocar academia com valor, academia até R$100. O Google te dá toda essa possibilidade. Aí ele vai pesquisando você. E antes dele começar a te ligar, outra coisa que eu tenho certeza que todos vocês fazem. Coloca aqui quem nunca. Tá? Para mim, que é o seguinte, antes de comprar alguma coisa, dá uma olhada nos comentários. Deixa eu ver o que estão falando sobre isso. Deixa eu olhar aqui nos comentários dos posts, o que as pessoas estão perguntando. Deixa eu ver o que no Reclame Aqui você fala sobre essa empresa, porque a sua reputação está no online. E ele, da mesma maneira que ele pode te encontrar muito fácil, ele pode encontrar a sua reputação. Aí vem Instagram, WhatsApp, ele faz todo esse processo. De novo, aqui estão os pontos que você tem que pensar no seu processo de vendas. E ele pode parar aqui, ou ele pode fazer, que é a jornada que a gente tem que complementar, não é, Peter? Que é o que vocês já conhecem, que é essa aqui. Que é o cliente que marca um free pass, que o cliente visita, e ele compra e faz avaliação. Nesse ponto aqui, nessa jornada, vocês já estão fazendo muito bem. Mas e aquela outra jornada? Quando é que você faz esse processo? Quando é que você tem esse olhar? Então, cuidar dessa parte, tanto da sua fachada digital, como entender que venda não é só balcão, é importantíssimo. O Cláudio virou aqui e perguntou que o Google Ads é a venda mais qualificada. Não necessariamente. Tem um conceito dentro de vendas, pensando no lead, aquela pessoa que vende online, Viola, que é o seguinte, a gente tem um cara buscador e a gente tem um provocado. Buscador é o cara que entra no Google e pesquisa a sua academia, entra na sua rede social, ele te procura. Então, ele está buscando o seu serviço. Esse cara é mais quente, mais qualificado. O provocado é como se estivesse sentado aí e visse uma propaganda de uma academia e falou, nossa, que legal, deixa eu clicar aqui. Mas eu não estava procurando, eu não estava atrás de uma academia. Algo me gerou um desejo para eu clicar.
Então, ter noção não é só o canal, mas é entender como é que esse cliente chegou até você. O canal é importante, mas se ele é um buscador, ele veio até você e ele está procurando aquele serviço como solução, ou se ele foi impactado com alguma das suas mídias e teve interesse. Entende que esse cara ele não tem uma necessidade, uma dor muito grande para, às vezes, continuar no processo. Então, é mais importante saber do que o canal falar que é qualificado, é que tipo de lead você tem na mão. Tá bom? Pode passar aí, Peter. Fechado? Vamos lá? A gente fala um pouco sobre janeiro, fevereiro e março. São os meses mais importantes da nossa academia, mas, Carol, isso é óbvio. Porque são meses de alta. Mas ele não pode, porque vai colaborar muito com o que o Peter falou lá na parte do funil. Não adianta você abrir a sua boca agora, colocar que deve estar acontecendo aí com todos vocês. O número absurdo de clientes estão entrando. Tem gente que já bateu meta dia 15, dia 20, já está com meta batida. Já está subindo rapidamente o seu número de ativos se você não tem o próximo passo. E o próximo passo é o cuidar, não é, Peter? Vamos lá, vou falar, Carol. Vou até a gente tem essa lenda de que janeiro, fevereiro e março, e aí até fiz um gráfico aqui para representar para vocês, pessoal, que não é os meses mais importantes, porque muito provavelmente deve acontecer isso na sua academia, né? Então, essa primeira curva de ascensão, né? Você tem janeiro, fevereiro e março. Vende. O que acontece em abril, maio, junho? Você cai de volta, né? Retorno de julho, férias, agosto, setembro, outubro, você sobe de novo e depois você pega o que acontece depois de outubro, finalzinho de novembro. Hoje, a gente consegue criar até um pico um pouco maior de novembro por conta do Black Friday. O que acontece com dezembro? Ladeira abaixo, uma ladeira abaixo de verdade, né? Infelizmente, as nossas academias em dezembro, onde todo mundo comemora o Natal, vende pra caramba, a gente quer só chorar. E você fica nesse ciclo todos os anos. Então, aquela mesma academia que chega aqui em janeiro, vamos vender pra caramba, fica preparado, monta campanha, prepara tudo, prepara a academia para ela encher, ela enche, e na mesma velocidade que ela enche, ela esvazia nos próximos 3 meses. Aí ela enche de novo no segundo semestre, no inicinho do segundo semestre, agosto, setembro, e aí depois ela volta. E você não sai desse ciclo durante anos. Então, pessoal, como que você consegue criar um ciclo diferente, né? Onde você tem que mais investir quando você cresce? Então, você tem que sim investir janeiro, fevereiro e março, e você tem que criar todas as estratégias, pelo menos para não cair. Porque se você não cair, pessoal, você consegue manter essa curva da queda lá em cima. E aí, quando você pegar o segundo semestre, ou seja, você pôs a sua academia num outro patamar. Então, quais são os meses mais importantes da sua academia? E você tem tempo agora, porque a gente está em janeiro, pessoal. Vocês têm 3 meses para preparar a estratégia para vocês serem muito fortes em abril, maio e junho. Porque se você não tiver esta queda de consumo em abril, maio e junho, você vai conseguir jogar a curva da sua academia para um outro patamar. Então você sobe janeiro, fevereiro e março, você tenta se manter, e se você conseguir crescer entre abril, maio e junho, excelente, e aí você vai agosto, setembro, você surfa de novo, que é essa curva verde. Então você sai de um patamar e quando você for flutuar de novo, você está flutuando com uma média de clientes muito mais alta, entendeu? E dezembro, turma, é dezembro, se conforma, porque, infelizmente, o nosso consumidor viaja, é férias de verão. A gente é uma empresa americana que acontece a mesma coisa em junho e agosto com as academias de lá. Cai a frequência porque está todo mundo de férias. Então, se você não aproveitar esse trimestre para não deixar de crescer, você vai conseguir prosperar. Tá bom, pessoal? Então, assim, o que eu quero fazer com vocês agora é o seguinte. A gente amanhã vai falar um pouquinho de tudo isso, como que você coloca todas essas técnicas em prática amanhã. Então, vocês entendendo um pouco esses conceitos, né? Por que abril, maio, junho? Por que plano anual? Como que eu faço para não vender mais plano anual? Como que eu faço renovação automática? Como que eu faço meu upsell? Como que eu calculo evasão? Eu vi aqui que teve dúvidas aqui sobre como que amanhã a gente vai cobrir com detalhes esses pontos para vocês na prática conseguirem fazer, tá bom? De vocês conseguirem realmente aplicar tudo isso no negócio de vocês e fazer de 2023 um ano bem diferente, pessoal.
Beleza? Tudo certo, Beleza. Carolzinha? É isso? Tudo ótimo. Então, amanhã a gente tem mais um encontro, né? Vamos aguardar todos vocês, porque agora a gente falou o que, né, Peter? A gente vai falar agora amanhã do como. Então, vocês já entenderam o que erram. Agora a gente falou por que vocês erram, né? O que erra por olhar da forma correta. E amanhã a gente vai falar como a gente vai fazer isso no seu dia a dia para fazer a sua diferença. Então, não perca, porque vai fazer muito sentido para vocês. E amanhã, turma, venha com papel, com caneta, porque vai ter várias coisas para a gente desenhar, rabiscar, para a gente fazer. E aí, no final do dia também, a gente vai propor uma coisa diferente para vocês aí, para quem quiser, né? Eu vou até dar um spoilerzinho aqui amanhã, mas a ideia aqui, já falei com a Carol, é que a gente escolha algumas academias aqui para fazer junto com vocês praticamente tudo, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho amanhã sobre como isso vai funcionar, tá? Mas estejam presentes amanhã, porque se uma dessas coisas que a gente colocou aqui, vocês conseguirem ter técnica para aplicar, eu garanto para vocês que vocês vão conseguir ter um ano de 2023 muito, muito legal. Tá bom? Então a gente se vê amanhã, a última aula, 15 horas, presente aqui. Vocês vão receber aí o link pelo WhatsApp, vocês vão receber e-mail também com o link da última aula e a gente espera todos vocês aqui amanhã. Muito obrigado, pessoal. Valeu! Tchauzinho, gente. Não esquece de mandar sua dúvida para o Felipe, hein? Nosso assistente à disposição de vocês. Obrigado, Carolzinha. Beijo, turma. Valeu!